Olá, bem-vindo ao nosso quinto dia. Eu estou bem feliz com o dia de hoje, que hoje a gente vai entender como Deus enxerga a vida, né? O tema é exatamente isso, enxergando a vida ao ponto de vista de Deus. E aí, você precisa entender e se fazer as perguntas para você entender qual que é o seu ponto de vista e aí fazer um paralelo com o ponto de vista de Deus e ver, principalmente hoje, que foi o que ficou em mim, que é o que eu preciso desaprender para chegar no meu propósito. Porque o meu propósito passa pelo caminho de entender qual que é o ponto de vista de Deus. Então eu vou, às vezes, precisar de abrir mão do meu ponto de vista. A frase, o versículo que começa o texto aqui é: o que é sua vida? Tá em Tiago 4, 14b, um trechinho, né? Quando fala B, eu sou catequista, né, gente? Este é um canal de catequese, eu preciso ensinar, então, isso, porque senão não fico bem, assim. Pega um versículo inteiro, às vezes ele tem mais do que uma oração nele, né? Um entendimento, dá para partir ele. Tem versículos que são tão grandes que para a gente determinar exatamente aquele pedaço que a gente precisa cortar ele em 4, né? E esse versículo aqui foi cortado em 2, que é a parte B, né? Então é a segunda parte do versículo que fala assim: que é sua vida? É uma pergunta que Tiago faz para nós, né? Tem um outro versículo que eu gosto muito e que também é a parte B, né? Tá em João 10, se não me engano, que fala assim: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Este não é o versículo todo, este é só o finalzinho do versículo. Antes, ele fala que o diabo veio para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, assim, às vezes precisa da gente dividir o versículo para pegar somente aquela partezinha que nos cabe. Então, explicado isso, eu coloquei aqui assim, ó: como você vê a vida? Como eu vejo a vida? Como Deus vê a vida? Percorrendo vários trechos do manual do proprietário, né? A palavra. A gente vai entendendo qual que é a perspectiva de vida a partir dos olhos de Deus. E isso vai nos guiar para o nosso propósito, né? A forma com que Deus vê a vida deve ser a forma com que nós vemos a vida para chegar no dia 4, né? Que foi um dia antes deste, que é a eternidade, né? Que é a nossa casa. Nós estamos na tenda, lá é nossa casa, lá que a gente quer morar, né? Tem um moço que chama Anis Nin, que fala assim: nós não vemos as coisas como são, mas como nós somos, né? E este muitas vezes é um grande problema, que eu não posso ver a vida como eu acho que é. Eu preciso ver quem criou a vida, o que ele acha da vida, né? Pra gente ter uma linha de raciocínio bem parecida com a dele. O modo que você enxerga a vida molda a sua vida. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que acha, como que você define a vida? Há pouco tempo atrás, eu fui ensinada uma forma de ver a vida um pouco diferente. E pode ser que eu mude aqui hoje a forma de eu ver a vida, hein? Capaz que quem me indicou este livro a primeira vez foi esta pessoa, né? E ela enxerga a vida como tempo. E eu gostei disso. Tipo assim, quando o tempo acaba, é sopro. A vida é um sopro. Não, eu gosto sim desta definição. Eu tinha escrevido tempo aqui, ó. Mas não é não. Ele fala que a vida é um sopro. Que quando o ar acaba, acabou a vida. Então é breve, né? É bem breve a vida, é um sopro. E é mesmo, né? Deus soprou sobre as nossas narinas
e aí o homem passou a ser um ser vivente. Gosto disso. Então, a forma com que você enxerga a sua vida vai fazer com que você determina o seu destino. Se você acha que a sua vida é uma maratona, não, a vida é uma maratona. A gente precisa performar bem. Você vai estar sempre correndo atrás de performance. Se você acha que a vida é um quebra-cabeças, então você vai estar sempre solucionando um problema, tá sempre correndo atrás de buscar solução mesmo. A vida é problemática, assim, que um quebra-cabeça é algo que te bagunça, né? Você fica ali juntando as peças. A vida é um carrossel. Às vezes tá lá em cima, às vezes tá lá embaixo. E isso vai dando direcionamento para você. Tem gente que fala que a vida é um campo minado. Que se onde você pega, põe o pé, pode ser que exploda. Toma cuidado. E aí tá sempre na defensiva, né? Então, a partir daqui, eu acho que já dá para entender um pouco qual exercício você precisa fazer aí para entender os seus pensamentos, como você enxerga a vida. Porque aí, a partir de agora, a gente vai ver como Deus enxerga a vida para a gente poder desconstruir o que a gente acha e começar a ter certeza do que é, porque Deus não acha nada. A gente sai do campo do achismo quando a gente caminha com aquele que é o autor do jogo, né? Tem gente que acha que a vida é um jogo também. Aí tá sempre, não aceita perder, porque quer ganhar o tempo inteiro. Nem sempre é assim, né? Se eu perguntasse como você imagina a vida, qual seria a figura que vem na sua mente? Então eu gosto, metaforicamente falando, né? Imaginação, tipo, se fosse, né? Aí como seria? Então eu gosto do sopro, mas eu gostei bem do que o texto fala aqui para mim. Se você pensa que a vida é uma festa, seu principal valor é divertir-se. Se você vê a vida como uma corrida, certamente valorizará a velocidade e provavelmente estará apressado na maior parte do tempo. Pois é, desse jeito. Tem um texto aqui que eu marquei ele por 2 vezes. Eu marquei ele, coloquei ele aqui, que eu achei que ele tem muito sentido, né? Um texto do manual e do manual do proprietário. E eu revisitei ele aqui, porque lá embaixo eu vou discordar do texto. Ai, meu Deus, olha eu discordando do moço aqui, do Rick Haring. Rick Haring, ele discordei dele aqui num ponto. Mas vamos lá. Como o manual relata que Deus vê a vida, né? Como que a Bíblia enxerga que Deus está vendo a vida? Então, ela nos oferece a palavra 3 metáforas que ensina a versão de Deus, que é a versão de Deus que ele tem para definir o que é a vida, né? Aí hoje, no capítulo de hoje, a gente vai falar sobre 2, que é o teste e o cargo. Aqui usa outra palavra, mas eu gostei do cargo, assim. E eu tenho a tendência a achar que o teste é uma boa definição e horas também o cargo é bem boa definição, né? Deus, ele testou, é o teste, a incumbência de confiança, que é o cargo de confiança, e o que a gente vai ver no dia 6 a vida é uma atribuição temporária. Esse eu ainda não vi nada, não sei de nada. Vamos falar do teste e da incumbência, né, do cargo de confiança. Então, a vida na Terra é um teste. E Deus, a gente enxerga isso, que Deus acha que a vida é um teste, porque durante todo o período,
né, das escrituras, ele foi testando os personagens ali que aparecem na Bíblia. Então, ele testou Jacó, ele testou Abraão, né? Na hora que ele fala que ele pede a Abraão, o filho dele, foi um teste, né? E aí, Abraão passou no teste. Ele testou Jacó, ele falou assim, olha, para você ter a mulher que você ama, você vai ter que trabalhar de graça durante 7 anos. E ele trabalhou de graça para ter a mulher que ele ama. Filho dessa mulher foi José. José foi quem governou o Egito e tirou o povo de Deus da escravidão. Então, tipo assim, a vida é feita de testes. Tem gente que não passou no teste. Ai, meu Deus. Adão e Eva não passaram no teste, né? Foi o primeiro teste que foi feito e eles tomaram bomba, né? Mas outras pessoas na palavra eles passaram no teste. Aí aqui não fala não, mas outra pessoa que foi reprovado foi Judas Iscariotes, que não passou no teste, né? Mas José, que eu falei aqui, José foi tentado num lugar onde eu caio muito, que ele viu a mulher que não era dele e pegou. Nem por aí, né? Um moço que já foi meu, mas de vez em quando eu acabo caindo. Da última vez eu não caí, estou muito feliz, tomara que eu nunca mais caia na tentação de estar com outra, né? Com quem não deve. Aí, Ruth, Esther e Daniel também foram personagens que foram testados por Deus e que passaram no teste. E Deus constantemente, ele tá nos observando, como ele observa eu e você, com as situações que ele coloca em nossa vida, né? Qual acontecimento aí que aconteceu e que você hoje, né, a partir de agora, consegue ver como um teste de Deus? Você passou ou você foi reprovado? Tá igual eu, assim, tomando pau numas coisas ou tá passando em tudo? Eu espero que você esteja passando, porque no final das contas, o que vale é a gente tirar 10 nos nossos testes, né? Então, ele coloca pessoas na nossa vida pra gente ver como é que a gente lidar com aquelas pessoas. E assim, gente, não é tipo lidar com aquelas pessoas, todas as pessoas são um teste. Tipo, como você trata a um funcionário seu? Como você trata o moço que recolhe o lixo, o lixeiro? Como você trata, diferencia uma pessoa que trabalha em um cargo inferior num cargo superior, dentro de um mesmo lugar? Você trata essas pessoas de formas diferentes? São testes que Deus coloca na nossa frente. Outra forma que Deus nos testa com sucesso e fracasso. Então, se eu tenho sucesso, o ego sobe. Se eu tenho um fracasso, eu culpo os outros, né? Se nos conflitos, nas brigas, eu consigo ter controle emocional, resolver o problema, ou eu sou a louca desvarrida que grita, que faz baderna, meu Deus do céu, eu sou uma louca desvarrida de vez em quando. E com a própria natureza, como você está tratando a natureza, né? Aquilo que Deus fez para nós e falou que era para a gente tomar conta, que é a outra parte aqui dessas três formas que Deus enxerga a vida, né? Então, a forma com que eu reajo às situações vai determinar o que eu vou fazer na eternidade. O livro traz essa analogia e eu acho que é bem por aí também. Eu concordo exatamente com o que ele fala, porque aqui a vida é um teste para quê? Para ver qual cargo que lá na frente a gente vai ocupar, cargo assim, que eu falo assim, o estágio que a gente vai ocupar. Tem gente que vai estar acima, tem gente que vai estar abaixo. E não tem o que discutir se você não faz as coisas certas aqui, aonde é o teste, né? Lá a gente vai só tomar posse. E aí é onde que eu discordo do texto, assim, aqui embaixo, aqui. Mas vamos continuar que a gente deve chegar lá ainda. Vamos chegar daqui a pouco.
qual a sua situação? Eu falei aqui. Ezequias também foi tentado a tentação de Ezequias foi uma tentação bem cruel, assim, porque Deus, ele se afastou, deixou ele meio que sozinho. E aí, agora, o que eu faço quando eu sinto que Deus não está comigo, tá afastado de mim, né? Aí você vai ter que provar o seu caráter, e isso vai moldando o caráter da pessoa, porque Deus não dá tentação maior do que aquela que você pode carregar. Isso está escrito no manual, né? Ele só vai colocar... eu não gosto de falar tentação, não, porque quem tenta é o tentador. Eu gosto de falar provação. Então, por exemplo, Deus provou Jó, tirou tudo que ele tinha. Isso foi uma provação, não foi uma tentação, né? Jesus foi tentado no deserto. E aí foi uma tentação porque foi um inimigo de Deus que o tentou, né? Não foi Deus. Se fosse Deus, seria uma provação, né? E quer provas de nosso amor, assim, de nossa confiança. São coisas diferentes, né? Ele não quer que a gente caia no fim das coisas, e a última coisa que esse texto fala é que ele quer que nós passemos nos testes. Ele quer ver todos os filhos dele dentro de casa, né? Qual pai que não? E ele não é diferente mesmo, porque nós somos iguais a ele, né? Então, isso pode acontecer da gente se sentir só, mas é porque Deus fez isso mesmo, com que nós sentíssemos só. Ver se a gente vai rejeitar ele, né? Tudo o que nos ocasiona é importante. Forma nosso caráter e demonstra o amor e a confiança que temos em Deus, que eu acabei de falar. E aí, o texto traz o ponto que eu discordei dele, que é: a boa notícia é que Deus quer que você passe nos testes da vida. Então, ele jamais permitirá que você enfrente testes maiores do que a graça lhe oferece. Não é aqui não, acho que é aqui embaixo. Tem algum lugar aqui que a gente não chegou, que ele vai falar assim, que nós vamos passar por coisas aqui para na eternidade sermos recompensados, assim. E aí eu discordo, porque a gente não vai fazer as coisas aqui para só lá na eternidade tomar posse. A gente vai fazer as coisas aqui e às vezes aqui mesmo a gente já vai ter a alegria da recompensa. Porque lá em Mateus 5, versículo 3 e versículo 10, fala assim, nas bem-aventuranças, o Sermão da Montanha: felizes os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. E este é um verbo de ter, né? Já no presente. E no 11 fala assim, no 10 fala assim: felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então a gente vai reinar. Reino vem de governo, né? A gente vai ter um estado de governo já aqui nesta terra. Porque as outras promessas aqui das bem-aventuranças, todas são futuras. Por exemplo, felizes são os misericordiosos, porque encontrarão no futuro misericórdia. E assim sucessivamente. Então eu creio sim que se a gente é dependente de Deus, se a gente faz as coisas, se a gente passa nos testes e vai confiando em Deus desde cedo, e eu gostaria muito de ter entendido isso antes para explicar muito bem isso para minha cria. Às vezes a gente fica devendo na criação dos nossos filhos, né? Para em tudo ele confiar em Deus e em tudo ser um dependente, um mendigo mesmo de Deus, assim, de tudo que precisar ir nele primeiro. E eu sinto que neste ponto eu fui falha, assim, que eu devia ter catequizado melhor o meu filho, né? Porque catequese é o ensino da fé, né? Quem tem que fazer isso primeiro é a família, no caso eu. Então, sim, é possível ter tudo e já reinar nessa terra.
E aí, vamos passar para a segunda forma que Deus vê a vida, que é a mordomia. A vida na terra é uma incumbência de confiança. Por quê? Incumbência é um cargo. Incumbência é um cargo, né? Tipo, você tem um cargo de confiança nessa terra, você é mordomo. E o mordomo é bem a gente pensar que o mordomo é aquela pessoa que ela tem acesso a toda a casa. O cozinheiro fica na cozinha, a arrumadeira fica na arrumação, né? O jardineiro fica no jardim, mas o mordomo, ele tem acesso e ele comanda tudo aquilo ali. Nós somos mordomos de Deus nesta terra. Porque o que ele fala em Gênesis 1, 26, 28? Domine o homem sobre, tem aqui, ó, sobre os animais da terra, sobre toda a terra. Os animais está em 26. Aí no 28 vem falando assim: Deus abençoou para que tenha muitos filhos, espalhe e domina. Deixa eu pegar o 26, que eu gosto do 26. Ele deixou para a gente a terra. Então, nós somos mordomos de Deus no cuidado com as coisas desta terra. 26, 13, 26. Então, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Que ele domine os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras, todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então, quer dizer, nós estamos aqui na incumbência, no cargo de cuidar e dominar a terra, né? O cristão foi feito para dominar a terra, né, gente? Os filhos de Deus tinham que dominar essa terra, não os filhos das trevas, né? A terra não é do inimigo de Deus, a terra é de Deus. O inimigo tá aqui também, mas ela é de Deus. Quem a criou foi o Criador de todas as coisas, do céu e da terra, o Deus vivo, né? Aí eu pegando o trem errado aqui de novo, não. Então, entender que nós estamos aqui como administradores dos bens de Deus, né? É a mesma coisa que entender que somos mordomos. E tem uma passagem que eu sempre uso e gosto muito, que aí a gente fazendo, tá em Colossenses, se não me engano, 3:23 ou 3:17, alguma coisa assim, que fala assim: tudo que façais, fazei como para o Senhor. Então, se eu estou fazendo algo aqui para o meu cachorro, dando água para o meu cachorro, é como se eu estivesse dando água para o Senhor. Se eu estou costurando uma roupa da minha cliente, é como se eu estivesse costurando a roupa do próprio Senhor. Quando eu estou arrumando a minha casa, é como se eu estivesse arrumando a casa do meu Senhor. Então, aí a gente começa a entender que a vida é assim que a gente precisa ver, que a vida é uma mordomia. E aí, se eu consigo cuidar das coisas e desfrutar ao mesmo tempo, a gente está vivendo o melhor dos dois mundos, né? Estamos usando de algo que não é nosso e se divertindo com isso e vivendo feliz da vida. E como é que eu sei que a coisa é minha e como é a coisa de Deus, assim? Porque, partindo daqui, o que eu levo? Quando eu morrer, eu vou levar o meu espírito e a minha alma. É o que é meu. E é a única coisa que eu consigo mudar o direcionamento. Porque na hora que eu não estiver aqui mais, a minha casa vai ficar para alguém. Se eu tiver um herdeiro, vai ficar para ele. Se eu não tiver, o Estado toma conta, né? Inclusive o Estado tá querendo tomar conta mesmo se eu tiver herdeiro. É o comunismo terrível, né? Mas enfim, isso eu acho que é briga para meu filho, não para mim. Ele tem que tomar conta, né? Porque vai ser uma coisa que vai demorar um pouquinho, eu espero eles decidirem. E aí, nós somos mordomos e fomos confiados, a terra foi confiada a nós para que nós tomássemos conta. O que é que você vai levar contigo? Acabei de falar. O mordomo desfruta dos bens, também falei. Olha, eu entendi bem o texto sem nem precisar ler, né? Então, você tem o propósito de vida de
cuidar dos bens de Deus, né? E aí é entender que tudo que está à sua volta, você tem o propósito de crescer e multiplicar também. Então, você tem que multiplicar em tudo na sua vida. Tudo que você faz tem que multiplicar, inclusive financeiramente. E aí, na hora que a gente fala em finanças, vem falando aqui do bendito do dinheiro, que é a maior prova que Deus coloca na mão da gente, é o dinheiro. Acho que ele tava ali atrás, eu acho. Dinheiro. Eu coloquei grande. Tá aqui não. Como você lidar com o dinheiro vai determinar o que você aonde você vai chegar. Por quê? A Bíblia fala que a gente não pode servir a dois senhores. Onde está o seu coração, ali também estará o seu tesouro. Mas ela quer que você tenha uma vida abundante. Então você precisa entender que o dinheiro foi feito para te servir e não você servir ao dinheiro. Ele não tem que ser o fim último da sua vida, né? O fim último da nossa vida sempre vai ser Deus. E é muito triste a pessoa só reconhecer isso no fim da vida, né? Por quê? Porque poderia ter desfrutado de uma vida durante a terra, ser um bom mordomo nesta terra e não faz correndo atrás do dinheiro, né? Dia 6. 3 promessas para quem cumprir esses pontos aí, né? De passar no teste. Quem passa no teste tem 3 promessas, que seriam meio que 3 recompensas, né? Achei onde fala do dinheiro. É agora mesmo. Estou seguindo a ordem certinha do livro. É porque eu entendi ele, eu acho. Então, primeira recompensa, você receberá reconhecimento. Reconhecimento onde? Nos céus. É Deus que reconhece. E não adianta ficar querendo reconhecer mãe e pai, reconhecimento do padre, reconhecimento do pastor, reconhecimento dos professores, reconhecimento da sociedade. Não, é o reconhecimento do Senhor mesmo. E ele te reconhece, recompensa, e a gente precisa entender que a recompensa está escrita ali, qual que é, né? Então, ele te dará o reconhecimento, ele te promoverá e ele te dará uma responsabilidade maior na eternidade, né? E aí, ele fala assim, a palavra: eu porei a cargo de muitas coisas. Então, eu te colocarei a cargo de muitas coisas, né? Pensa que onde é que você precisa ser reconhecido, lá você será, se você faz as coisas certinhas aqui nessa terra, né? Então, você será honrado em uma comemoração. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Promessas daquelas boas, né, gente? O dinheiro é o maior teste. Somos confiáveis? E ele coloca o dinheiro na nossa mão, né? Se vocês forem indignos de confiança em relação às riquezas deste mundo, quem confiará as verdadeiras riquezas celestiais? É você. Então, precisa passar. Na Bíblia fala, tem uma passagem que eu acho bem interessante, assim, eu citei ela esse fim de semana. Esse fim de semana eu tive a oportunidade de conversar com uma amiga minha. Com a minha mãe eu sempre converso, né? Minha mãe é cabecinha que precisa ser convertida ainda, mas tá tudo bem. Fica lá assistindo Big Brother lá, terrível. E aí, eu falava sobre isso, assim, tem uma passagem que fala sobre a hipocrisia das pessoas que muitas vezes estão servindo a Deus. Tipo, para a minha comunidade, para minha igreja, eu sempre estou em dias financeiramente. Então, pago meu dízimo, oferta. E muitas vezes eu vou falar assim, eu não posso te ajudar, a minha família, porque eu tenho que pagar, contribuir com o meu dízimo. Cara, isso é foda, viu? Porque Jesus fala assim, por causa das leis que vocês criaram, você tá deixando de sustentar seu pai e sua mãe, que é um mandamento, honrar pai e mãe, né?
Então, se você tem a oportunidade de ajudar mais, de contribuir com mais dentro da sua casa, porque você ganha melhor, você não vai fazer porque é injusto? Ah, é? A injustiça é a gente tá podendo desfrutar numa eternidade, né? Que aqui é o nosso vestibular. Não se esqueçam que aqui é nosso vestibular. E a gente não ter um cargo maior, não ter reconhecimento maior lá, porque a gente não quis dar mais, a gente achou que o dinheiro aqui era muito importante para nós, né? E eu me coloco aí nessa situação também. O modo que eu administrar meu dinheiro neste mundo aqui, as minhas riquezas, determina quanto Deus pode confiar em mim com as bênçãos espirituais, que são as verdadeiras riquezas, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com o Senhor dinheiro. E aí, lá em Lucas, isso tudo a gente tá falando do cargo, viu, gente? Do cargo que a gente tem, que Deus confia na gente, o que que a gente faz com nossa incumbência, né? Lucas 12:48 fala assim: a vida é um teste, é um cargo, né? Uma incumbência de confiança, é um cargo de confiança. E quanto mais lhe dá, mais responsável ele espera que você seja. Que fala assim: a quem muito foi dado, muito será pedido, muito será exigido, não é nem pedido, é exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais lhe será pedido. E aí a gente precisa ir rezando muito, né, gente? Bora lá. Para a nossa reflexão deste capítulo, temos um versículo para a gente poder gravar na cabeça, repetir durante o dia, né? Até que ele fique fazendo parte de mim do dia de hoje. Quem é fiel nas pequenas, também será fiel nas grandes. Lucas 16:10a. E um tema para a gente refletir no dia de hoje. A vida é um teste, uma incumbência de confiança. A vida é um teste, um cargo de confiança. E uma pergunta para meditar. O que me aconteceu recentemente que agora percebo ter sido um teste de Deus? Quais as questões mais importantes que Deus me confiou? Então, vamos pensar nisso e vamos já pedir a Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, Criador de todas as coisas, que nos dê esta incumbência, né, de confiança. E que nós possamos ser bons mordomos. E que em todos os testes aos quais a gente for submetido, nós passemos com honras, né? Que nosso coração seja um coração ensinável, que nós possamos desaprender aquelas coisas que não foi o Senhor que nos ensinou, foi a vida através de outras pessoas, que nós possamos enxergar este futuro maravilhoso, né? Um futuro onde nós teremos reconhecimento do lado de Deus, que nós teremos um cargo muito maior do que todos os outros cargos diante de Deus, que a gente possa viver o desfrute com abundância, com prosperidade, a riqueza que vem do alto, né? A riqueza de ser totalmente dependente dele, ser pobre em espírito, né? Nosso espírito seja pobre diante do Espírito de Deus, para sempre que a gente precisar, a gente ir lá e nos abastecer. Sinta-se abastecendo o seu espírito no Espírito de Deus, né? A sua força vindo da força que emana do Senhor, para você falar os não que precisa, os sims que precisa, os aceitos que precisa, os recusos. Eu não quero, eu quero abraçar, Senhor, a tua causa junto contigo. Me dê forças para me manter firme diante da tua presença, no trato com as pessoas, que eu possa ser o melhor que eu consegui hoje nesta terra, a melhor mordoma.
Nós te confiamos, te pedimos em nome do vosso Filho e da Trindade Santa, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o 6º dia, se Deus quiser.